Infelizmente, eu tenho que trazer para vocês o que a gente observa na prática. Aquele profissional de educação física que está na academia, aquele profissional de educação física que está na escola. Por quê? Existe um outro problema, né? Mesmo as revisões sistemáticas, quando a gente fala de sumário, né, das informações científicas, a gente observa que a cada dia são publicados, em média, 11 revisões sistemáticas. Ou seja, a gente também tem uma abundância de informações, mesmo sendo de revisões sistemáticas. Isso acaba dificultando o profissional de educação física a ler esse número gigantesco de revisões sistemáticas que são publicados diariamente. Bom, e quais são as barreiras que esses profissionais eles enfrentam no dia a dia? Infelizmente, hoje, 80% dos profissionais, eles não conseguem obter os artigos científicos, ou seja, eles não têm acesso aos artigos científicos. Quando eu falo acesso, primeiro, eles não têm acesso mais às bibliotecas, porque eles já estão em campo trabalhando, tá? Especificamente, quando eu falo em bibliotecas, são universidades públicas. Segundo, eles não sabem estratégias eficientes de busca nas principais bases de dados, tá? Então, isso acaba dificultando o acesso e a obtenção desses artigos científicos. Um segundo problema, que também, né, foi descrito, é que 67% dos profissionais, eles não conseguem ler um artigo científico em inglês. E a gente sabe que as melhores evidências científicas disponíveis atualmente estão no idioma inglês. Então, se a gente não consegue ler, quase 70% não consegue ler, ele não consegue ter essa informação, ele não consegue usar essa informação. E se ele não consegue usar essa informação, ele não consegue dar um melhor atendimento para o seu cliente, um melhor atendimento para o seu paciente. Ele não consegue implementar, por exemplo, uma intervenção, um treinamento na academia, um treinamento, um tipo de aula na educação física escolar. Além disso, né, vai ter aqueles que conseguem ler o artigo científico em inglês. Porém, 41% desses profissionais, eles não conseguem o quê? Analisar um artigo científico. Quando eu falo analisar, quando eu falo ler, é ler de forma crítica. Entender quais são os vieses do artigo científico. Porque uma coisa que eu quero deixar bem claro é que nem todo artigo científico é bom. A gente tem artigos científicos de alta qualidade metodológica e artigos científicos de baixa qualidade metodológica. E se a gente não sabe interpretar se aquele artigo é de alta qualidade metodológica ou se é de baixa qualidade metodológica, a gente não consegue tomar uma decisão mais assertiva. E, por último, que eu acabei de falar anteriormente, é que são produzidas 11 revisões sistemáticas por dia, ou seja, a gente está com um overload de informações. A gente acaba tendo aí uma obesidade de informações nos dias atuais. Se a gente pensar, se a gente comparar com a década de 70, década de 80, a gente tinha escassez de informação. Nos dias atuais, nós temos uma abundância de informação. Então, a gente tem que começar a pensar de forma diferente. Porque a última barreira que esse profissional enfrenta é o tempo. Um profissional de educação física, ele trabalha em média de 8 a 12 horas por dia. Qual é o tempo que ele vai se dedicar para ler um artigo científico, para se manter atualizado? Então, a gente tem que criar estratégias para que esse profissional de educação física, ele consiga se manter atualizado. Então, o que a primeira coisa que você, profissional de educação física, você tem que fazer? Lembra, você, a partir de hoje, você não precisa ler todos os artigos do mundo. É inviável, ninguém vai conseguir ler todos os artigos do mundo. O que você tem que fazer é investir na sua formação e aprender a ler melhor um artigo científico, ler melhor que outros profissionais. Só do fato de você saber ler em inglês e interpretar um artigo científico, você já está sendo um profissional que é diferenciado no mercado. Além disso, você vai poder dar um atendimento melhor para o seu cliente. Você vai poder dar uma aula melhor na sua escola.
O que eu quero chamar a atenção aqui é o que a gente chama aí de prática baseada em evidência. E o que vem a ser essa prática baseada em evidência? Né? É a gente ter 3 pilares. O primeiro pilar, que é a evidência, que é o que a gente está discutindo muito hoje nessa palestra. E o que é essa evidência? É uma evidência atual, é uma evidência forte, de alta qualidade metodológica. E você, enquanto profissional de educação física, onde você vai buscar essa evidência? E qual tipo de evidência você vai buscar? Você que está assistindo essa palestra, você já sabe. A gente vai buscar a evidência, especificamente a revisão sistemática. Por quê? Porque a revisão sistemática já é o sumário de toda a evidência disponível naquele determinado momento. Então, a gente vai tentar buscar uma revisão sistemática e o mais atualizada possível. Além disso, né, você vai ter que ter o segundo pilar, que é a prática profissional. Agora, a sua experiência clínica, a sua experiência prática. Você, professor de educação física escolar, que está aí 5, 10, 15 anos na escola, você tem muita experiência. Então, você vai pegar a sua experiência e juntar com a evidência científica. E, além disso, a gente tem o nosso terceiro pilar, que é o nosso cliente, que é o nosso paciente. Ele também tem que estar o quê? Aderir às práticas, às intervenções que você vai fazer com ele. Então, ele também tem que interagir com isso, ele tem que ter aderência à sua atividade. Quando a gente tem esses 3 pilares sólidos e, ao mesmo tempo, a gente pode falar que está fazendo o quê? Prática baseada em evidência. Bom, porém, se você quer, né, trabalhar com prática baseada em evidência, existe o quê? Algumas competências que você vai ter que desenvolver, que você vai ter que adotar ao longo de um período de tempo. Primeira competência é dominar metodologia da pesquisa e um pouco de bioestatística. Por que você tem que entender isso? Principalmente para você conseguir ler os artigos científicos. Lembra que eu falei que uma das maiores barreiras que o profissional enfrenta, ele não consegue interpretar um artigo científico? É justamente porque a gente tem, né, a maioria dos profissionais tem um conhecimento raso de metodologia científica e um conhecimento raso de bioestatística. A segunda competência é a capacidade de analisar criticamente um contexto prático. Então, agora eu vou precisar o quê? Do seu background, do seu conhecimento prático. E quando você lê uma revisão sistemática, você vai poder o quê? Analisar criticamente usando o seu contexto prático. Uma outra competência que você vai ter que desenvolver, né? O foco investigativo, ou seja, esse profissional ele tem que gostar, né, de fazer perguntas, ele tem que gostar de fazer investigação. Ele tem que ser aquela pessoa inquieta, que quer respostas, que procura, né, por respostas, que criam perguntas. Capacidade também de associar o que ele encontrou na ciência, o que ele encontrou naquele artigo científico e aplicar na prática. E as duas últimas competências que eu acho que são as mais difíceis. Habilidade de implementar mudança. Porque muitas vezes, especificamente aquele profissional que está ali 10 anos no mercado de trabalho, ele está cheio das convicções dele, ele está com o seu viés de confirmação e ele muito provavelmente não quer fazer uma abertura a novas experiências, não quer fazer novas tentativas. Então, ele não quer implementar essas mudanças. E cabe a esse profissional que quer se manter atualizado implementar essas mudanças. E depois de implementar essas mudanças, é importante o quê? Avaliar essas mudanças. Verificar, será que essa intervenção nova que ele fez mudou, né, o desfecho do seu cliente, do seu paciente? Então, é importante fazer uma avaliação logo após a implementação dessa nova intervenção.